Então, pessoal, parece que o Bolsonaro machucou legal a esquerda brasileira, especialmente a esquerda jornalística, com aquele seu comentário, com aquela sua risadinha, na postagem que indicava a formação da chapa Lula e Geraldo Alckmin. Vocês sabem do que eu estou falando. Foi muito bem repercutida essa postagem do presidente Bolsonaro, e parece que isso machucou legal a esquerda brasileira. Vamos comentar aqui sobre essa coluna do site UOL, né, que tem esse título maravilhoso aqui, kkkkkk, Bolsonaro debocha do cargo, das urnas e da democracia. Vamos ver o que esse pessoal está falando aqui nessa coluna e também fazer alguns outros pontos aqui a respeito desse tema também. Desde já, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para melhorar o alcance aqui do meu canal. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e se você gosta do trabalho que eu realizo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Seja membro do meu canal se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho. Você pode ser membro com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Clique aí no botão Seja Membro e veja os valores e as condições para se tornar membro aqui do canal. Me siga nas redes sociais também, vou deixar aparecendo na tela, vou deixar na descrição deste vídeo aqui. Pois bem, em primeiro lugar, preciso dizer que essa coluna aqui foi feita por esse tal de Cocho, sei lá como é que pronuncia isso. Na verdade ele se chama Ricardo Cocho, e fazendo basicamente aqui uma apresentação desse indivíduo e de toda a sua isenção falando desse tema, é importante mencionar que ele foi secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da República durante o governo Lula. Olha só que coisa, que coincidência, não é mesmo? Nem parece que esse cara é um saudosista dos tempos do Lula, quando ele tinha ali a sua bocada, né, tinha ali seu faturamento mensal garantido às custas do Estado brasileiro, quando ele tinha ali um posicionamento junto do governo bem interessante, bem vantajoso, aquele carguinho maneiro no poder executivo, né? Então, claro que ele é um saudosista dos tempos do Lula, quando a democracia era respeitada, quando os jornalistas tinham voz, tinham vez, né? E é engraçado ver como tanta gente que defende o Lula hoje foi gente que mamou nas tetas no passado. Parece que ninguém defende o cara de graça, uma coisa incrível. Parece que só quem tem interesse financeiro na história que defende o Lula. Mas, bom, fica aí a critério de cada um decidir se a opinião desse senhor aqui é isenta ou não. Trago apenas mais uma informação sobre ele, que ele é autor deste livro com esse título maravilhoso aqui, Cuba, que linda es Cuba. Bom, fica a critério de vocês aí definir se isso aqui diz algo sobre a vertente ideológica desse senhor ou não. Mas enfim, vocês sabem aqui qual é a situação que levou a esse artigo escrito pelo senhor Ricardo Cocho aqui, né? Foi aquela postagem que o Bolsonaro fez, até separei aqui no Twitter pra gente ver, quando do lançamento da chapa Geraldo Alckmin e Lula. Já gravei vídeos sobre esse tema, depois você procura aqui no canal o que eu penso sobre esses dois senhores juntos, até um vídeo muito bem sucedido recentemente também, vale a pena dar uma conferida. Mas, basicamente, o que o Bolsonaro fez foi responder a essa postagem do Twitter oficial do Lula com kkkk e apenas isso. Isso aqui, bom, viralizou e teve muito mais repercussão que a própria postagem do Lula, como era de se esperar. E aqui, é claro, a Folha de São Paulo transforma isso em notícia. Uma postagem no Twitter do presidente vira uma notícia na Folha de São Paulo. Gente, esse pessoal não tem notícia melhor para tomar conta. Parece que esses caras vivem disso aqui, vivem de ficar monitorando as redes sociais do presidente para problematizar tudo. Isso aí é o grande ponto dessa questão, como a esquerda problematiza a zoeira na internet, como ela problematiza os memes. Eu fiz também um vídeo recentemente falando a respeito de como a esquerda tem dificuldade não só em fazer memes, que a esquerda não sabe fazer memes, mas ela também não sabe lidar com os memes, com a zoeira, com as provocações. Tudo é tratado de uma forma muito formal, uma coisa assim muito acadêmica. Eles têm que falar, explicar por que isso é errado, porque isso representa a supremacia, isso representa o patriarcado e etc. Essas besteiras, essa bobagem toda. Naquela circunstância eu falei a respeito daquela reação do Facebook, uma carinha sorrindo, e como eles estavam problematizando aquilo, justamente porque as pessoas estavam usando isso para debochar de postagens lacradoras e coisas sem realmente muito sentido. Então aqui esse senhor da coluna aqui do UOL, o Ricardo Cocho, problematiza também essa resposta do Bolsonaro, esse kkkk que ele fez ali na postagem do Lula, falando da formação da chapa dele com o Alckmin, né? O Bolsonaro poderia ter respondido ali, sei lá, com a foto de uma tesoura ali também, que daria no mesmo, a gente sabe muito bem do que ele está falando. Mas aí esse senhor diz, Bolsonaro debocha do cargo, das urnas e da democracia. E aí vem um textão enorme falando sobre isso.
uma postagem, um kkkk, vira um textão enorme como resposta. Por isso que a esquerda não sabe lidar com memes. Mas vamos ver alguns pontos que eu separei aqui sobre o que esse senhor falou a respeito do Bolsonaro. E aí ele disse que esse kkkk aqui de Bolsonaro é um recurso muito utilizado por quem não tem argumentos. Agora me diga, que argumento você precisa quando a imagem já diz tudo? Você não precisa dizer nada, precisa apenas reagir a essa imagem, a essa publicação. Formação de chapa Lula e Alckmin precisa dizer alguma coisa? Precisa fazer um textão? Precisa argumentar alguma coisa? Não, você tem que rir mesmo, porque é a única coisa que pode ser feita, porque nada além disso vale a pena. Não vale a pena perder tempo falando, explicando os motivos pelo qual isso é um absurdo total, um contrassenso, uma incoerência das partes envolvidas, né? Reação, rir, debochar é o suficiente. E aí ele aproveita o gancho para falar pontos fracos do governo Bolsonaro também, e eu chamo a atenção aqui especialmente para o fato de que esse lance aí do Ministério da Educação está sendo usado aí como uma pedra de salvação da galera aí da esquerda, né, falando da corrupção do Ministério da Educação. Engraçado como eles abraçaram o tema da corrupção de vez, uma coisa assim inimaginável, porque eles sempre relativizaram isso durante todos os períodos do governo Lula e Dilma, né? A gente sabe que foram os governos mais corruptos do país, mas eles relativizaram isso. Agora, qualquer caso isolado aí de corrupção que possa meramente ser vinculado ao presidente, eles estão se agarrando a isso de uma forma assim quase que desesperada. Pode-se ver que eles compreenderam que o discurso da corrupção é algo muito caro ao brasileiro e eles querem investir nisso, e parece que o lance aí do Ministério da Educação é a bola da vez. Percebi agora que eu tô sem o meu cachecol, vou colocá-lo. Pois bem, e aqui ele cita também que a questão de que aquela campanha para que jovens de 16 e 17 anos tirassem o seu título de eleitor, parece que não deu muito certo também, dizendo ele aqui que somente 1 entre 5 jovens, ou seja, algo em torno de 20%, com direito a votar esse ano, listou-se até o momento na Justiça Eleitoral. Parece que essa ideia de trazer a juventude do Lollapalooza para as urnas esse ano não deu muito certo também, né? Aqui ele segue dizendo a respeito de como a política envelheceu mal e como faltam grandes nomes, grandes lideranças políticas. E ele aponta aqui que a única exceção que ele vê no horizonte é Guilherme Boulos, do PSOL, um líder popular que lembra o início da trajetória do Lula. Um líder popular, ele deve lembrar o Lula simplesmente pelo fato, a trajetória dele, simplesmente pelo fato de que ambos não trabalham, ambos não são trabalhadores de verdade, ambos vivem às custas de politicagem e de movimentos sociais, e o Lula vivia às custas de movimentos sindicais também. Então, provavelmente, nisso eles têm bastante semelhança. Agora, o Guilherme Boulos, um líder popular, fala sério, Guilherme Boulos é líder dos socialistas do Leblon, da galera cheia da grana lá do Rio de Janeiro, de São Paulo também, que gosta desse tipo de ideologia, desse socialismo fajuto também. E aí ele coroa as suas besteiras aqui na coluna do UOL, dizendo que um terceiro governo Lula seria uma transição para o futuro na absoluta falta de alternativas. Veja como ele está interessadinho no retorno ao governo Lula. Será que ele também está interessado no retorno dele ao cargo que ele ocupava aí? Fica a critério de cada um definir isso aí. Deixe nos comentários se você acha que esse é o real interesse desse senhor nessa história aqui. Ele diz que um segundo governo Bolsonaro seria a volta a um passado de trevas, de arbítrio e perseguições, um retrocesso ainda pior do que o atual. E fica meu questionamento, que retrocesso que aconteceu no governo Bolsonaro? Falaram que ia acontecer tantas coisas, perseguição a homossexuais, o Brasil se tornaria uma teocracia cristã, um governo militarizado. A gente não viu nada disso acontecendo, a gente viu um presidente praticamente impotente. Tenta fazer alguma coisa, não consegue, o Congresso não deixa. Tenta fazer alguma coisa, o STF não deixa. Então, como assim uma ditadura? Que retrocesso que aconteceu? Que diferença prática existe o Brasil hoje, a sociedade, em relação ao governo Temer, em relação ao governo da Dilma? Que diferença substancial nós vimos? E quem disse que uma reeleição do Bolsonaro vai fazer isso aumentar, isso piorar? Cara, a gente viu quase 4 anos de governo Bolsonaro, e aí onde estavam aquelas profecias, aqueles vaticínios de ditadura, de perseguição às minorias, etc. Não vimos nada disso acontecendo. E aí a coluna dele encerra com essa piada maravilhosa, que a disputa se dá hoje entre quem sempre defendeu a democracia e a praticou nos seus 8 anos de governo, e quem sempre defendeu a ditadura e a tortura, e tem o famigerado Coronel Brilhante Ustra como herói. Tirando a parte aqui do Coronel Brilhante Ustra, que o Bolsonaro assume mesmo, que é um ídolo dele e tudo mais, o fato é que dizer que o Lula, insinuar que o Lula defende a democracia, insinuar que o Bolsonaro é que defende ditaduras, é uma piada de mau gosto. Lula apareceu publicamente defendendo ditadura na Nicarágua, Lula já defendeu ditadura
em países africanos, na Venezuela. Então, como você quer me dizer que esse sujeito, esse molusco, defende a democracia contra a ditadura? Isso é uma ofensa à inteligência dos brasileiros. Definitivamente esse senhor aqui, Ricardo Couto, deve estar de brincadeira, só pode. Pois bem, então o fato é que qualquer coisa que o Bolsonaro escreve vira notícia por todo lado, e você vê senhores como esse colunista aqui da UOL fazendo textões enormes para questionar, para mostrar como isso aqui, como essa postagem do Bolsonaro representa tudo o que ele tem de ruim, etc, etc, etc. A esquerda não sabe fazer memes, a esquerda não sabe lidar com memes, e ela está sendo derrotada na internet justamente por isso. Ela não conseguiu captar a essência dos novos tempos que nós vivemos, da forma como as pessoas se comunicam hoje em dia. Então, a esquerda perdeu totalmente a batalha dos memes e ela está perdendo relevância também por causa disso. Felizmente, porque uma coisa que eu não quero é que a esquerda volte ao poder. Mas deixa aí também o seu comentário, deixa aí a sua opinião a respeito do que esse senhor aqui diz. Essa é minha breve contribuição para o dia de hoje e até a próxima.